Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e eu venho por meio desse vídeo fazer um resumão da temporada 4 de Stranger Things. A temporada começa com o menino jogando jornais em uma bicicleta e a gente também vendo o personagem do papai, como a 8 falou na temporada 2, e um flashback dia 11 de setembro de 1979, quando o laboratório ainda estava aberto. Mais especificamente a sala do arco-íris, até que o papai levou o 10 para fazer alguns experimentos, onde ele desenhava e ele perguntava para ver se ele sabia o que era o desenho. E depois ele procurou uma mulher que também estava dando aula no laboratório, até que o menino se desespera porque ele viu muito sangue e a pessoa que fez esse se aproxima, joga a porta contra o doutor e um corte rápido o doutor já acorda e anda até a sala do arco-íris, onde vê várias crianças, como vocês podem ver, e só a 11 viva. Notem que o portal já tinha sido aberto. Agora no presente a gente vê a 11 meio que narrando a carta que ela está escrevendo para o Mike, falando sobre o trabalho da casa da Joyce, fala sobre o Will que está pintando o quadro e também sobre o Jonatas que tem um novo trabalho. E a gente conhece o Argyle, que fuma plantas com o Jonatas, como eles falaram. Esse que vem levar eles para a escola. E a 11 a gente vê também nessa temporada que ela sofre bullying. Corta para 11 sofrendo bullying na escola. E o Mike lendo o fim da carta de 11 até que a irmã dele chega e ele sai do quarto e vai às pressas para a escola. E ela para o trabalho. Agora a gente vê o Dusty conversando com a namorada para que ela altere as notas dele. E depois a gente vê o Steve com Robin falando sobre a vida amorosa complexa dele e da Robin. Depois disso vemos que a psicóloga da Max quer falar com ela. E agora vemos todos os meninos no ginásio, menos a 11 e o Will que estão em outra cidade. Onde vemos que o Lucas faz parte do time de basquete e um dos membros se declara para Christie e depois faz um discurso sobre o final do campeonato de basquete. Os meninos até tentam chamar o Lucas para o D&D, só que o fim do campeonato bateu com o D&D. Lucas, que decidir se vão ou não, chega para Joyce uma caixa com selos da Rússia e nessa tem uma boneca. A 11 tenta fazer a apresentação, só que acaba sendo interrompida pela Angela e o Will até tenta falar com ela e ela sai do último dia de aula para casa meio chorosa. Corta para Max indo falar com a terapeuta sobre a vida em casa com a mãe, o sono e os pesadelos que ela tá tendo. Ao que a terapeuta responde que é normal e quando ela sai da sala ela se encontra com o Lucas, que entrega um convite para que ela vá ao jogo. E também ele comenta que ela estava estranha e que eles se desentenderam e ela acaba devolvendo o convite e entra dentro do banheiro. Lá, ela ouve Christie chorando no banheiro, só que ela vai embora depois que ela manda ela fazer isso e a gente vê a Christie vendo coisas, o Vecna, falando com a voz da mãe dela. Corta para o Ed falando sobre alguma das matérias da faculdade, dizendo que ele ia passar e também sobre o D&D. E os meninos contam para ele sobre a ausência do Lucas e sobre também a possibilidade de adiar por causa disso, o que não acontece e eles vão em busca de um substituto. Joyce, nesse meio tempo, fala com Murray sobre a boneca e ele manda que ela a quebre. Os amigos de Jonatas e de Nancy falam em simultâneo sobre eles irem ver um ao outro, já que eles não foram fazer isso, ao que eles se elogiam à distância. Os meninos, depois de muito procurar, conseguem enfim convencer a Erika de jogar junto com eles. Corta para Christie indo até a floresta, até que ela vê um relógio, quando o Ed chega, e ele pergunta a ela se ela se lembra de quando ele se apresentou com a guitarra para a escola, e faz uma proposta, já que ela foi ali comprar entorpecentes com ele. Ela até pergunta sobre isso também. E ela diz que queria algo mais forte. Corta agora novamente para a 11 sofrendo bullying de novo pela Angela. E ela até tenta usar os poderes, só que não consegue. E o Will vai até ela e corta para Joyce quebrando a boneca e vendo a mensagem que tinha lá, ainda falando com o Ray. Ao que ela fica bem emocionada e a gente não sabe nada da mensagem. Os jogos começam e quando a menina vai cantar, Billy e Steve se olham, falando sobre como ela cantava, relembrando momentos da terceira temporada. Detalhe, antes que ele comece a jogar D&D, a Erika quase que janta o Ed. Lucas enfim sai da reserva e começa a jogar. E entre uma jogada de bola na rede e dados no jogo de D&D, a gente vê esses dois jogos de forma simultânea, e os dois lados vencem. De um lado, Lucas acerta a rede no basquete, e do outro, Erika consegue o número 20 no dado de D&D. Agora a gente ouve uma matéria na rádio dizendo que o último arremesso que fez com que a equipe de basquete de Hawkins fosse vencedora foi do Lucas. Ele até tenta falar ao longe com o Max, só que não consegue. Quando ela chega em casa, ela vê ao longe que um cachorro está latindo. E ela vê o Ed, que morava perto dela, junto com a Christie, que novamente escuta o barulho do relógio, alucinando novamente. E uma cena muito perturbadora, meio de terror. E a gente vê quando ela está nesse estado, ela meio que fica parada, sem se mexer. O Ed até tenta falar com ela, só que não consegue. E enquanto isso, a gente vê o Vecna se aproximando, as luzes piscando. E quando ela começa a flutuar e fica colada no teto, ela infelizmente tem um fim trágico e o episódio acaba. Descobrimos nesse episódio, o segundo da quarta temporada, que o Hopper não teve um fim trágico. Já no dia seguinte aos eventos do episódio anterior, Max acorda de um pesadelo assustado e se depara com vários carros de polícia chegando na casa do Ed. Ela até se aproxima da casa dele para tentar ver alguma coisa, só que os policiais mandam que ela vá para casa e começam as investigações. Mike vai até a casa da Joyce e corta agora para o Steve e Rob falando sobre os encontros que não deram certo até verem a notícia na TV sobre a Christie. Corta para o Lucas, que tem a sua primeira ressaca até que os policiais chegam na casa do namorado da Christie. Só que antes disso, eles veem uma notícia sobre o fim trágico de uma das alunas da escola de Hawkins. Nancy, depois que vê isso, vai junto do amigo dela para investigar o que aconteceu, visto que ela comanda o jornal da escola. E a Max vai falar com o Dusty sobre tudo que ela viu. E eles vão procurar o Ed, que nesse meio tempo tinha fugido. Ainda levando o contexto do episódio anterior, quando a Joyce liga para o Murray, ele mais surta do que ajuda até decidir ligar para o número da carta. Sim, na carta em que a Joyce descobriu que o Hopper estava vivo, tinha um número, e o Murray vai de encontro a Joyce e ligam para esse número. E a gente vê que o Hopper foi resgatado para que disponibilize informações. Vemos agora 11 Mike e Will na pista de esquiar,
Quando Will pergunta a ela quando ela falaria a verdade para o Mike, enquanto ele vai pegar uma meia, até que eles começam a esquiar. Corta para o Lucas preocupado porque a polícia chegou lá, onde eles estavam, e a polícia fala com o namorado da Christie, e ele fica em choque quando enfim descobre o que aconteceu. No caminho até a investigação, Nancy fala com um amigo sobre o Jonatas não ter ido ver ela, e o amigo dela meio que alucina quando eles chegam lá para tentar ver a amiga, como a Nancy falou, a Max. Corta para o Jonatas falando com um amigo sobre não ter ido para a mesma faculdade em que a Nancy, e depois a gente vê novamente a Angela implicando com a Onze. E o Will, enquanto isso, fala sobre as mentiras da Onze para o Mike. Joyce e Murray ligam para o Enzo e ele pede dinheiro e manda que ela vá com esse para o Alasca. Ela até pede uma prova de vida, mas Hopper está preso. E a gente vê Hopper sendo levado para a prisão. Um helicóptero chega a Hawkins. Enquanto isso, o namorado da Christie faz um discurso para as pessoas que jogam D&D e diz como esse pode influenciá-las de forma negativa. Só que o Lucas disse que não é bem assim, porque a irmã e ele jogavam. E ele, convencendo ali a cidade de Hawkins, sai em procura do Ed. O que Dusty junto com Max, Steve e Rob também fazem na locadora. Por meio do histórico dos filmes alugados, eles acham um Rick que tem ligação com o Ed e vão até a casa dele. As investigações da Nancy não dão certo com os moradores próximos, mas sim com o tio do Ed. Enquanto ela fala com ele, o amigo dela fica sozinho e alucina. E o tio do Ed diz que quem fez aquilo com Christie foi o Victor Creel. Quando a Nancy volta procurando um amigo dela, ele já tinha entrado na floresta, ouvindo o barulho do relógio e vendo as alucinações. Corta para a gente vendo Hopper novamente na prisão, e Moe, que tinha gravado a ligação com o Enzo, tenta traduzir o que a mulher falou quando ele estava falando com eles, visto que ele ligou para eles de um orelhão, e uma mulher fora da cabine falou com ele e ele estava tentando traduzir isso. Daí eles descobrem que de fato Hopper está vivo e vão atrás dos $40 mil para ir até ele. E o Will culpou o Mike por não ter trocado mais cartas com ele. Onze tenta falar com Angela para que ela peça desculpa, só que ela não faz isso e ela pega um sapato da pista de esquiar e dá na cara dela. Até quando Will e Mike acham ela, até perguntam o que ela tinha feito, assim meio preocupados, e ela se lembra do que o papai falou para ela no laboratório, quando aconteceu uma das primeiras cenas do episódio anterior. Quando eles enfim acham o Ed, ele fala tudo o que aconteceu, enquanto Dusty fala com ele sobre os monstros de Hawkins, tudo o que aconteceu nas temporadas anteriores. Isso de noite, e Nancy ainda procurando o amigo dela, que enquanto isso ainda está vendo as alucinações. E o Ed disse que o que estava fazendo a Christie se erguer no ar não dava pra ver e nem tocar, e que ela estava em uma espécie de transe. A gente até vê o Vecna na casa dele se alimentando e o episódio acaba assim. Nevada. Lembra do helicóptero que foi para a cidade de Hawkins no episódio anterior? Então, o agente na casa do doutor pergunta sobre a Onze e mostra tudo o que tem acontecido na cidade de Hawkins, só que ele não quis ajudar e eles levaram algumas caixas da casa dele. Ele de certa forma culpou a Onze por tudo o que estava acontecendo. Corta para Angela sendo atendida do que aconteceu no episódio anterior, até que o Jonatas e o amigo dele vêm e levam eles para casa. No caminho eles até falam de brigas de patins e no que aconteceria se a roda fosse de um outro material. Após chegar em casa eles se deparam com o Ray, que dá uma justificativa meio esfarrapada para estar ali, onde a Joyce também conta que vai para o Alasca por causa de uma reunião de trabalho. E Jonatas, por estar chapado, vocês podem ver, meio que não entende tudo isso e o amigo dele quase fala do que a Onze fez, até que ela sai da mesa revoltada por causa de um comentário do Mike. Ela vai pro quarto e relembra do que fez com Angela e também da primeira cena descrita dela no laboratório do primeiro episódio, e corta para o mundo invertido, onde a gente vê o Vecna se levantado por um monte de spós do mundo invertido. Já no dia seguinte, o Lucas acorda e se depara com os amigos de basquete que estão indo atrás do Ed. O capitão do time até sugere que ele não vá, mas ele decide ir. Daí o grupo de Steve vai novamente no Ed levar comida para ele. Quando eles veem carros de polícia passando junto com os policiais que vão falar com a Nancy, já que ela foi a última pessoa que viu um amigo dela que teve um fim trágico. Ela falou com os policiais sobre o Victor Creel, e o policial disse que o tio do Ed também falou sobre ele, até que ela se distrai vendo Steve e o grupo chegando de carro. Corta para o Jonathan sugerindo que eles vão ao cinema, e depois disso Mike leva Orpheus para Onze, e eles conversam sobre o que tinha acontecido. A passo que eles se desentendem, ela até fala que ela é uma super heroína e ela disse que não é mais porque perdeu os poderes. Corta para os policiais chegando na casa deles, perguntando pela Jane, que é a Onze. Enquanto ela é levada para a delegacia, o Mike fala com ela através do vidro, dizendo que vai ficar tudo bem. Eles até tentam ligar para Joyce, só que ela já estava dentro do avião conversando com o Ray por não ter falado a verdade sobre para onde ela estava indo, se sentindo meio culpada. Até serem interrompidos por uma aeromoça que manda eles apertarem um cinto. Um momento bem engraçado na série que ela fala para um Ray, até parece que isso vai evitar que eu tenha um fim trágico caso o avião caia. Nesse meio tempo, o guarda que mandou uma carta para Joyce fica sabendo que ela já está a caminho e ele manda que Hop pense em uma forma de tentar fugir. Agora novamente vemos Steve conversando com os outros sobre o que as pessoas que tiveram fim trágico sentiram antes de ter esse, e eles chegam à dedução de que caso eles estivessem passando por alguma coisa, eles não diriam a ninguém, mas sim a um terapeuta. Daí eles decidem pedir alguma informação a ela. Só que como a Nancy falou, ela tinha um tiro no escuro e decidem se separar por causa disso. Ao que o Steve se oferece para ir com ela, só que como a Robin não tinha uma carteira e ele não queria deixar que a Max novamente dirigisse o carro dele, ele decide ir com os meninos e a Robin vai com a Nancy. Lucas e o grupo enfim chegam na casa dos amigos do Ed e eles o direcionam para o Dungeon. Nesse meio tempo, os meninos descobrem que Onze está indo para um reformatório. Eles até tentam fazer com que ela não vá para lá, só que a única pessoa que podia ajudar estava em um avião decolando para o Alasca. Joyce pergunta para a aeromoça do avião quanto tempo falta para que eles cheguem ao destino, e tem aqui um corte entre a comida dela e a comida do Hopper, e ele fazendo a negociação com o homem para que ele quebre a perna dele. Depois que isso acontece, ele enfim consegue tirar a algema com uma maior facilidade. Ele até passa por uma revisão para saber se essa está intacta, e quando o homem puxou, não saiu. Nancy e Hop vão para a biblioteca e ela fala desesperadamente, até pergunta se foi inconveniente. Tudo isso enquanto elas estão esperando uma chave para ir revisar alguns arquivos de Hawkins, até que elas recebem essa chave. E procuram entre vários artigos e jornais sobre o Victor Creel.
Novamente vemos o Dante perguntando para o Steve ter se atirado para cima da Nancy, enquanto eles esperam o Max falar com a terapeuta. Só que ela não quis falar da Christie com o Max, e por causa disso ela pega a chave da sala dela na escola e vai para lá com eles. Corta agora para Lucas e grupo chegando na casa do Dante e vendo que ele não está lá, onde Lucas até pula uma das janelas e se comunica com o Dante dizendo que uma coisa ruim está para acontecer. Quando ele fala com os outros, ele meio que deixa escapar que sabe onde o Ed está escondido, e pelo que parece o Lucas vai falar para eles onde ele está. Outros carros param que está levando a 11 e ela até tenta fugir, só que os homens seguram ela e o doutor aparece. Enfim, Joyce e Murray chegam no Alasca, na procura dos artigos. A Robin conversa sobre a amizade com P platônico com o Steve, até que ela acha um jogo que fala sobre o mitos de Hawkins e depois acha uma matéria sobre o Victor Creel. Já na escola, eles procuram as fichas da Christie. Enquanto isso, o doutor fala com 11 sobre ela recuperar os poderes para salvar o mundo. Vemos também que alguns agentes chegam na casa da Joyce e com as fichas em mãos, a gente descobre que o Vecna só ataca as pessoas que têm dores de cabeça, insônia, pesadelos, traumas recentes e entre outras coisas. Max novamente viu o relógio e a gente vê e ouve o Vecna chamando ela e o episódio acaba. Um agente chega na casa da Joyce e fala com os meninos sobre a 11, motivo pelo qual é importante que ela fique longe deles. Ou seja, ela fique com os agentes que são do lado dela em vez de outros policiais que também a querem pegar. Depois que a Max fala do relógio, os meninos percebem que ela está em uma espécie de transe. Tudo isso enquanto a Robin e Nancy já estão lá. E eles até falam sobre a possibilidade de um fim, só que acabam se distraindo com a pessoa correndo na direção deles. O Steve até pega um abajur para tentar se defender e era só o Lucas que tinha pedalado 12 km para falar sobre os amigos dele, só que eles dizem que agora tem problemas mais importantes com a Max. Eles até vão na casa do Lucas, só que a Erika disse que ele não está lá, os amigos dele, no caso. No porão do Max, eles veem a Max escrevendo algumas cartas e a Nancy e a Robin se passam de alunos de psicologia para falar com o Victor. A Robin até vai ter que mudar o estilo, e o guarda novamente falou com o Hopper sobre a possibilidade de 1 em 100 dele escapar. O Jonatas tem uma ideia e interrompe os meninos que estavam conversando sobre o futuro de Hawkins e eles decidem pedir uma pizza, lá onde o Argyle trabalha. A Max entrega a carta pra ele, pedindo que eles não abram, e ela vai até o outro lado da cidade de Hawkins. Steve até tenta não ir, só que ele acaba cedendo. Nancy e Robin vão falar com o diretor para tentar falar com o Victor. Quase não conseguem, só que depois de um monólogo da Robin dizendo das dificuldades das mulheres na ciência, elas acabam conseguindo falar com ele. E a gente vê o início da amizade delas. Corta para Joyce e Murray chegando no Yuri, ao que ele primeiro vai contar o dinheiro para que depois eles façam a viagem. E o Robin enfim consegue fugir do que eu diria ser uma das melhores cenas e sequências da série. Max vai deixar cartas na casa da mãe, até vê-la e conversar com ela. Só que do nada, ela se abraça com o Vecna, e ela se percebe em outro lugar. Antes de fato conseguirem falar com Victor, elas fazem um tour pelo lugar e Robin convence o homem para que elas falem sozinhas com ele. Então, ele deixa elas sobre a guarda do homem que lá trabalhava e sai meio desconfiado. Mike fala com Will sobre eles enfrentarem o bicho juntos, e antes que o amigo do Jonathan chegue para levar eles são surpreendidos por soldados. Daí começam a atirar que eles conseguem fugir, com um homem baleado e o outro ficou lá. Esse que não teve um fim trágico. E guardem essa informação que vai ser importante. O Yuri foi ligar para checar, só que ele entregou o soldado e também o Hopper, a Joyce e o Murray. E para isso ele colocou sonífero no café deles. E a Max, depois de passar na casa da mãe, ela lê a carta que fez para o irmão na lápide dele. O Lucas até tenta falar com ela sobre ela estar se afastando dele, dizendo que não precisava de uma carta, visto que ele estava lá. E as meninas falam com o Victor, e ele fala sobre a forma com a qual o Vecna ataca. E elas perguntam a ele como ele sobreviveu. Daí, ele conta toda a história da família dele, desde quando ele veio se mudar, diz que passou um mês sossegado na casa, e também que o garoto dele era sensitivo, e que eles viviam meio atormentados por pesadelos frequentes. E ele fala a forma como a família dele teve um fim trágico. Antes disso, ele disse que um rádio estava ligado, e depois a gente vê no flashback que ele também começou a alucinar, só que ele seguia uma voz doce, e depois ele começa a cantarolar. Nancy até pergunta que voz era aquela, só que o homem entra na sala dizendo que descobriu toda a verdade sobre elas, o diretor do hospital, e a Max começa a alucinar vendo o irmão, enquanto a Robin deduz que a voz que o Victor ouviu era música, enquanto ela passa ali por uma das salinhas que estava tocando um disco, visto que ele também estava cantarolando. E que ele só conseguiu sair de onde ele estava porque a música alcançava lugares do cérebro que outras coisas não alcançavam. E elas fogem, e já no carro elas falam com Dustin, que está desesperado, e ele corre em direção aos outros perguntando a música preferida da Max. Enquanto isso, dentro da mente do Vecna, ela vê a casa dele toda despedaçada, e também as outras vítimas que ele fez como se fosse uma exposição. E ela, quando está quase tendo um fim trágico, flutuando no ar, consegue, por causa da música da Kate Bush, fugir por uma espécie de portal. Ele até prende ela, coloca um cipó no pescoço, e é uma das cenas mais desesperadoras da série, dela correndo também até chegar nesse portal. E o episódio acaba com ela caindo e o Lucas com ela nos braços. Os meninos levam um homem e até tentam tirar ali algumas informações dele, só que ele acaba tendo um fim trágico e ele entrega pra eles uma caneta. Até que ele sai da estrada depois de perceber que estavam sendo seguidos. Depois a gente vê o homem indo até lá na casa deles e achando o bilhete que a 11 tinha mandado para o Mike na lixeira, e perguntando para o homem que ficou na casa onde ela estava. Depois disso a gente vê a 11 sendo levada pelo cientista para um lugar secreto, até que eles chegam lá. Uma espécie de ISD, um lugar que antes guardava bombas. No meio do projeto, Nina trará novamente de volta os poderes da 11. E quando ela descobre isso, ela vê que o pai dela está vivo, o personagem que ela chama de papai. Ela até tenta fugir, só que eles injetam algo nela e ela dorme. Vemos o Hopper apanhando, pois não conseguiu fugir, e ele encontra o guarda na cela. E ele pergunta sobre a Joyce. Vemos que ela e Murray, amarrados, juntos com o Yuri, estão indo de avião para onde o Hopper estava. Corta para uns homens pescando, falando sobre o Ed, que estava solto, até que o Ed liga para o Dustin, que está na casa da Nancy, que nota a ausência da Max e pergunta para o Dustin onde ela estava, pois eles deviam sempre vigiar ela,
e vai procurar ela até que ele achou ela na cozinha, onde ela estava desenhando, e ela também percebeu depois, a Nancy, que se as partes dos desenhos fossem unidas, essas formariam uma casa, a casa que era do Victor Creel. Corta para 11 que acorda dentro de uma memória no seu antigo quarto branco dentro do hospital, e ela sai desse e vai em direção à sala do arco-íris, e ela está dentro de uma espécie de loop. Todas as salas são a sala do arco-íris, e sempre que ela entra lá, o Vecna, antes de virar Vecna, fala com ela. Depois que eles enterram um homem, Will fala com o Mike sobre sentimento. E quando o Argyle tenta ali fazer uma lápide para o homem na caixa de pizza, ele riscou e viu que a caneta não riscava. Isso porque a caneta tinha um número de uma localização dentro dessa, de coordenadas. A gente vê depois disso que o Hopper faz um monólogo bem emocionado falando sobre sua filha e sobre o mal que fez ao envolver a Joyce na fuga dele. Depois disso, o homem que estava com ele disse que eles iriam morrer ali, pois tinha um monstro da América. Corta para a mãe da Christie fazendo o discurso no funeral e depois o grupo de basquete pensando em ir atrás do Ed. Os meninos enfim vão para a casa do Victor Creel e lá Max vê o relógio que ela vê nas visões. Investigam mais. A luz até pisca, mas eles não veem. 11 agoniada tenta falar com as câmeras para sair daquele looping e ela acaba vendo ela mesma criança no reflexo do espelho, até que o papai manda que ela tenha calma. Daí ela sai do loop e vai para um outro lugar. E a gente vê que ela tá dentro daquela banheira de privação sensorial, só que agora uma banheira de privação sensorial gigante, onde a gente também vê alguns reflexos das memórias que ela está tendo. Os meninos digitam o número do telefone, só que eles deduzem, já que ninguém responde, que ligaram para um computador e decidem ir até a casa de Suzy, pois ela era a única hacker próxima que eles conheciam para saber quais eram as coordenadas. Acontece nesse momento uma cena muito engraçada quando Dante faz uma citação de Sherlock Holmes para o Steve, e depois ele vê alguma coisa, e depois ele conversa com Nancy sobre o futuro e cita de forma meio errada a citação do Dante, sobre o que eles estavam procurando. Lucas conversa com Max sobre ser fã de Kate Bush, até verem as luzes acendendo e apagando. Vemos ainda no flashback que a 11 tenta usar os poderes, só que ela não consegue, e o papai, para acelerar o processo, acaba jogando ela em outra memória mais forte. Joyce, que consegue então desamarrar e soltar o Murray, ele apaga Yuri, e o avião deles cai. Por outro lado, os meninos seguem a luz até chegar em uma sala específica, corta para o Ed chamando pelo Dusty, até que os meninos do basquete acham ele, e até pegam o barco e saem, e os outros pulam atrás dele. Quando eles chegam de fato lá, eles veem que as lanternas estão piscando. Nesse momento a câmera vira para o mundo invertido e a gente vê o Vecna, que agora faz uma nova vítima. Um dos meninos do basquete tem um fim trágico. Eles acordam a 11 depois de dar um choque nela, já que ela teve uma parada cardíaca, e ela até tenta fugir, consegue novamente usar os poderes por um momento, só que quando vai usar de novo para enfrentar o papai, não dá certo. E o episódio acaba com ele levando ela nos braços para retomar o projeto Nina. Os policiais vão investigar, mas não acreditam muito na história que o líder do jogo de basquete conta, e a gente vê que no lugar onde as vítimas do Vecna têm um fim trágico, abre um portal. Os soldados, submetendo o homem que ficou para cuidar dos meninos a maus tratos, queriam saber sobre a localização da 11, só que ele não disse, já que não sabia. O papai explica a 11 todo o processo para que ela se recupere os poderes, fazendo com que ela passe pelos altos e baixos de quando criança, pelas memórias. E ela fala a ele sobre o sangue que viu em uma dessas, e ele fala que é uma outra memória, que é uma memória mais forte, e a gente vê ela entrando dentro da banheira de privação para voltar novamente aos flashbacks. Corta para o Ed roubando o rádio de um homem em uma construção, e a gente vê uma matéria que está sendo feita falando sobre o Ed, é o que o pai e a mãe da Nancy veem pela televisão, e pessoalmente até falarem com o Ed novamente. Os meninos enfim chegam na casa de muitos irmãos da Suzy. Murray e a Joyce ameaçam Yuri, dizendo que vão deixar ele ali para ser comido pelos ursos, até que ele resolve colaborar e até diz onde fica o galpão dele. Corta para o Hopper falando sobre o Demogorgon, e ele diz que para que o Demogorgon use frente, ele gosta do cheiro da agonia, e que aquela refeição era para que o bicho se sentisse vivo, já que a comida deixava eles gordos para que o bicho não se entediasse. Vecna conta para 11 sobre o 1, e fala sobre o papai estar mentindo, citando o exemplo da mãe dela estar viva, que ele disse que não estava. Ao que ele leva ela para outra sala e diz que era melhor ter contado a verdade, e o papai diz que ela vai saber. Lucas pede desculpa a Max e diz que está ali para ela, e a Robin fala com a Nancy sobre ela com o Steve e pergunta da relação dela com o Jonatas, quando oficializam a amizade. Até que eles encontram o Ed. O delegado até tenta fazer um discurso sobre como estão seguindo as investigações, só que ele é atrapalhado pelo líder de basquete, que faz um discurso inflamado sobre as pessoas perseguirem elas mesmas e acabarem com o mal que está em Hawkins, perseguirem elas mesmas o Ed. O que as pessoas fazem? O delegado até tenta dizer que quem atrapalhando a investigação vai preso, só que as pessoas não ligaram tanto para isso. O líder do basquete teve até a coragem de inclusive citar o Hellfire Club, só que a Erika grita que o Hellfire é só um clube de nerds. Os meninos dizem que foram lá na casa da Suzy para que achassem as coordenadas de um novo videogame que eles queriam comprar para presentear o Dusty. Só que o computador dela foi confiscado pelo pai da vez que ela trocou a nota do Dusty, esse que foi levado para o escritório do pai que trabalhava com ele agora. Nesse meio tempo, os meninos vão até a casa da mãe da Nancy, só que ela não está lá e ela liga para a polícia. Depois a gente vê os meninos conversando com o Dusty e falando sobre a possibilidade de um novo portal, visto que a bússola estava errada, apontando para o campo eletromagnético desse. Antes de irem ver onde era esse portal, eles falam sobre a hora em que as luzes começavam a piscar e o que aconteceu no ataque do Vecna, e descobrem que aquele lugar onde eles estavam é onde fica o covil do Vecna no mundo invertido. Novamente vemos memórias da 11, onde um outro menino do laboratório joga vários outros contra a parede, até que chega a hora da 11 enfrentar ele. O que ela faz? Só que levando dessa vez o conselho do Vecna, que deu a ela de lembrar algo triste que a deixa com raiva. Murray e Joyce tem o plano de levar o Yuri como prisioneiro e consegue desse jeito tentar salvar o Hopper da prisão.
O Hopper briga com um amigo dele para conseguir pegar o isqueiro de um dos guardas, o que ele faz e depois são jogados dentro de uma cela. Com a ajuda dos irmãos, Suzy distrai o pai, consegue a localização e os meninos vão embora. Os meninos enfim vão até o lago, pegam um barco e a bússola para procurar o portal, e alguns deles ficam na margem. O menino que a 11 jogou contra a parede e o grupo dele vão confrontar a 11 jogando ela de um lado para o outro com os poderes deles, até deixar ela sozinha na sala do arco-íris, onde ela se vê no reflexo manchado de sangue. Até que ela vê o papai perguntando o que ela fez e tem uma outra parada cardíaca. Quando eles enfim acham o portal, Steve pula na água e consegue achá-lo. Ele até volta para a superfície para dizer que achou o portal, só que ele é puxado por um dos cipós do mundo invertido. A Nancy pula atrás dele e a Robin também, e por último o Ed. E enquanto isso, os meninos estão na margem tentando despistar os policiais. O episódio acaba com Steve sendo sufocado por um dos bichos do mundo invertido. Quando eles enfim conseguem se livrar dos bichos, eles decidem ir para a floresta. O policial acaba entregando a localização da 11. 11 tenta amassar umas latinhas e não consegue. Aqui o cientista cobra um progresso do pai e ele conversa com ela sobre o medo e esse está bloqueando de certa forma os poderes dela. E ela vai novamente para a banheira. O delegado tenta tirar o depoimento dos três, só que eles acabam se contradizendo. Ele então separa eles para que eles contem cada um a sua versão. Ainda no mundo invertido, eles pensam em pegar armas para se defender dos bichos, o que a Nancy faz visto que no quarto dela tinha duas dessas. Só que antes dele ir de fato, o mundo invertido meio que treme, e o Steve alerta o Ed de não pisar no cipós, visto que é um momento de colmeia. Hopper faz um plano para que ele consiga fugir pensando no futuro. Quando eles enfim chegam na prisão, Murray consegue falar com um dos guardas e eles entram. O papai, na tentativa de saber o que tinha acontecido com 11 na sala do arco-íris, coloca um colar no pescoço do 8 e começa a dar choque nele. Depois disso, a gente vê o Ed falando com o Steve sobre a Nancy ter pulado em seguida dele ter sido puxado. Ele aconselha que ele reconquiste ela até ser interrompido por um tremor do mundo invertido. O Dante tenta se comunicar com o Ed, só que não consegue, e fala com o Lucas sobre eles terem ido sem avisar para o mundo invertido. Até ser interrompidos pela Erika, que pergunta como o portal foi aberto. E eles deduzem que foi o Vecna que abriu os portais. Ao chegarem na casa da Nancy, eles descobrem que o mundo invertido ficou parado em 1983, quando Will foi levado para lá. O Steve ouviu o Dante falando, e eles começam a gritar para ver se eles escutariam, só que eles não escutaram e começaram a se comunicar por meio das luzes com código Morse. SOS. Ao que a Erika percebe, o Dante interpreta que eles estão pedindo socorro. O diretor da prisão vai falar com o Yuri e eles são redirecionados para outro lugar, onde eles veem as pessoas que iriam lutar com o Demogorgon. Corta para 11 na sala do arco-íris, tentando fazer com que uma das bolinhas de brinquedo caísse no número 3, até que o Vecna vem falar com ela, pois viu que ela estava sendo observada pelo grupo do 8, e joga xadrez com ela enquanto fala sobre o papai fazer tudo o que quer com eles, e que ele queria controlá-los e que eles precisavam fugir. Ela mais especificamente. Nancy se comunica com eles por meio de um brinquedo da irmã dela, escrevendo que estão presos no mundo invertido. Ao que o Dante até tenta alertar sobre a luz que existe em outros portais, já que eles não podiam sair pelo da água visto que estava sendo vigiado por guardas, só que eles não entendem. Ao que eles decidem, depois de chamar Max, ir a algum lugar, tanto os do mundo real quanto os do mundo invertido. O policial até vai ver onde eles estavam, mas quando ele olha, eles já tinham fugido de bicicleta e Erika inclusive até fura o pneu enquanto eles estão indo, e os pais deles os observam. Quando eles enfim já estão perto de um buraco para sair do hospital, o Vecna disse a 11 que não podia ir com ela já que ele tem um rastreador e ela pede para tirar. Corta para eles lutando com o Demogorgon. Resumindo muita coisa, Murray ameaça o diretor da prisão e enquanto eles vão até uma sala, ele derruba todas as pessoas que estão lá e a Joyce apertando vários botões consegue fazer com que o Hopper junto com o guarda entrem dentro de uma salinha, o que eles fazem sem o Demogorgon, visto que ele joga a lança que ele estava na boca dele. Até que eles se encontram e Joyce abraça Hopper. E os meninos enfim vão para o trailer do Ed e eles se veem através do portal. Corta para 11 tirando enfim o chip que bloqueava os poderes do 1, até serem achados por guardas e ele dá um fim trágico para todos eles. O Dante joga uma corda, essa que fica perfeitamente em pé para os dois lados, e eles começam a passar. Só que na vez da Nancy ela acaba caindo dentro de uma piscina. Ela começa a ter uma espécie de alucinação, onde a piscina começa a encher de sangue e ela ouve a Bárbara gritando por ela. Corta para 11 pegando o rádio de um policial no chão e escuta várias crianças gritando, enquanto a 11 vê o Vecna acabando com o 8. Nancy está revivendo as memórias do Vecna, onde a gente ouve junto uma descrição que ele está fazendo para 11. E ele contou para ela a forma com a qual ele chegou no hospital. A Nancy até vê o papai fazendo tatuagem nele. Ele tentou convencer a 11 de ir com ele para tentar transformar o mundo do jeito que ele queria e começa o embate de poderes. Ele até levanta a 11 no ar, só que ela usa o conselho dele contra ele e manda ele para o mundo invertido, abrindo o portal no processo. E lá a gente vê ele sofrendo, sendo atingido por vários raios e corta novamente para o Vecna do presente, agarrado com vários cipós, e o episódio acaba com a gente vendo um dos cipós saindo de cima da tatuagem dele. 11 vê o portal se fechar e o papai chega logo em seguida e pergunta o que ela fez. E a Nancy começa a alucinar primeiro vendo o Vecna quando jovem e o papai fazendo tatuagem nele e depois vendo ele indo atrás dela enquanto ela tenta abrir uma porta que está fechada com madeiras. Até que ela se vê presa em uma cadeira vendo tudo o que vai acontecer em Hawkins, onde o Vecna pede para que ela conte para 11. Hopper falou com a Joyce e pergunta da 11 até serem interrompidos pelo Murray, que fala que o bicho está se aproximando deles. Só que como eles estão em uma sala protegida, esse não chega até eles, mas eles escutam um barulho e seguem até lá, onde eles veem vários bichos preservados e uma fumaça se movendo, até acharem um duto para sair de lá. 11 tem outra parada cardíaca e depois de acordada a gente vê que ela conseguiu recuperar os poderes. Mike se culpa porque a 11 se afastou dele, mas Will motiva dizendo que ele é o coração do grupo e até mostra o quadro que estava pintando e ele até chora depois disso. Tudo isso enquanto o Jonathan os observa pelo retrovisor. O papai conta sobre as vítimas que o Vecna estava fazendo e ela depois de se afastar dele usa os poderes para saber o que estava acontecendo em Hawkins.
O grupo ali estava falando sobre os portais do Vecna até chegarem à conclusão de que os 4 portais têm a ver com as 4 badaladas e que esses indicam o fim do mundo, quando eles decidem ir para o mundo invertido e atacar o Vecna quando ele está mais vulnerável no mundo invertido. Só que para isso, a Max tem que se arriscar novamente, detalhe que a Onze estava vendo tudo isso. E eles enfim conseguem fugir da prisão, só que como o avião que eles tinham caiu, eles agora estão sem opção para voltar para casa, porque eles têm que ameaçar o Yuri para tentar voltar. Nancy e grupo pegam um carro para executar o plano. Onze, depois de ver a situação dos amigos, quer voltar para Hawkins e o papai até tenta discutir ali com o doutor, mas acaba cedendo. Steve fala com a Nancy sobre o futuro que ele quer ter, e o Lucas fala com a Max sobre ela não ser a isca, mas ela diz que tem um plano de se refugiar nas memórias boas para fugir do Vecna. O diálogo deles termina com o Lucas dizendo que quando ela começar a flutuar ele vai ligar a Kit Bush. Enfim, o Yuri apresenta um avião que nunca viajou para os outros, corta para Robbie admirando a sua crush, e depois a Nancy falando com um dos membros do basquete, tudo isso enquanto eles estavam comprando mantimentos para que conseguissem executar melhor o plano até saírem de lá. Corta para o Argyle achando o rastro de pneu e os meninos seguindo a direção desse, ao mesmo tempo que vários outros carros e um helicóptero se aproximam. Quando a Onze está quase para sair, o papai prende ela na sala. Ela faz ali um discurso bem emocionada, dizendo que foi culpa dele tudo o que aconteceu na vida dela, e dizendo que ele é o monstro por ter feito aquilo com o Henry. E a mãe dela, os amigos dela, e ela chama ele de monstro. Ela derruba a porta e enquanto está quase saindo ele injeta algo nela. Ela até tenta prender ele ali na piscina, quase dá um fim trágico, mas os dois caem. E eles começam a fazer as armadilhas, quando a Erika fala com o Lucas, ali por meio de escrito no papel, e o Ed brinca com o Dust, e o Steve fala com a Robbie sobre o que aconteceu antes. Os carros com o helicóptero chegam no laboratório, invadem, só que o papai consegue fugir com a Onze, o que não adiantou muita coisa. Pois o homem que acha o doutor, que diz onde ela tá, manda que eles, ali do lado de fora no helicóptero, dêem um fim a Onze. Só que ela derruba o helicóptero. Que cena, galera. Tudo isso enquanto os meninos se aproximam, até que eles chegam onde ela está, se abraçam, o papai tira o colar que Onze estava, e ela se despede dele e fogem. E no caminho Onze fala sobre a situação da Max. E o grupo da Nancy se divide de novo, com Max, Lucas e Erika indo para a casa do mundo real e os outros saindo de carro, e o episódio acaba. Enquanto Yuri está tentando fazer a vez para pegar, Joyce e Hopper conversam sobre o encontro que eles ainda devem ter e se beijam. E são interrompidos quando o telefone toca. Dust e Ed atravessam o portal do trailer e se separam no mundo invertido. Os outros até tentam comprar passagem de avião para voltar para Hawkins, só não conseguem ir. E a Onze tem a ideia de fazer um tanque de privação sensorial. E eles vão para a pizzaria com sugestão do Argyle, pois lá é o único lugar que tem 300 kg de sal. Na casa eles procuram o canto em que a luz mais varia até que a Eri acha e os outros vão para lá. Um agente liga para o Hop e ele fala da situação de Hawkins e Onze para os outros que estão com ele. Dust e Ed reforçam o trailer e ele pega uma guitarra. A Robbie corre para verificar o caminho e deixa Steve e Nancy para trás, onde ele se declara para Nancy, mas Nancy não fala nada porque a Robbie volta dizendo que aquele é o caminho certo. Max e Lucas se comunicam por anotações, marcando o encontro, e ela, depois de ter um sinal de Erika, que estava vigiando a casa ao longe, tira o fone de ouvido. Corta para eles preparando a banheira de privação sensorial e o Jonatas falando com Will sobre eles se reaproximarem, ao que eles se abraçam e vão chamar a Onze. E a Onze vê que o plano da Max não dá certo, até que a Max começa a falar ali uma espécie de monólogo, que ele lê os pensamentos dela, até os ruins e principalmente os ruins, para ver se o Vecna vinha. Até que do nada ela começa a alucinar e Onze também entra na mente dela. Daí o Ed começa a tocar para distrair os morcegos e os outros vão até a casa do Vecna. O Vecna persegue a Max e um dos membros dos basquetes corre atrás da Erika, depois que ele recebe uma ligação de um homem que diz que eles estão na casa do Victor Creel. A Max consegue fugir para uma memória boa, e enquanto isso o Ed e Dust também conseguem se trancar dentro do trailer. Onze entra em uma lembrança da Max e ela vê que está em uma outra lembrança. Ela vê que tem ali algo errado. Ela decide então seguir a Max, que vê a sua lembrança boa se desfazer aos poucos, uma outra lembrança. Os outros que até então tinham fugido da prisão decidem voltar para dar um fim aos bichos, e o líder do jogo de basquete ameaça o Lucas para que ele acorde a Max. Quando os outros estão enfim chegando no cofre do Vecna, acontece um terremoto e eles acabam pisando sem querer em um dos cipós, e esses o prendem. Dust e Ed até ficam seguros por muito tempo no trailer, só que os bichos acabam achando buracos e enquanto Dust passa, ele fica para trás para distrair os morcegos. O Lucas até tenta explicar para o líder do basquete, só que não consegue, a situação em que ele está com a Max. E enquanto isso, Erika foge e em um embate, o líder do basquete acaba quebrando o fone. Quando o Vecna quase dá um fim a Max, Onze chega e levanta ele no ar e joga ele contra as escadas. O Ed até consegue fugir por muito tempo, só que um dos morcegos derruba ele e ele acaba por decidir encará-los, e o Dust volta para o mundo invertido, depois de ver que o Ed não estava vindo atrás dele. Vecna, depois que se levanta, vai de encontrar a Onze e joga ela contra vários lugares, e depois de erguê-la no ar, mostra a ela o que ele faria. Ela até tenta convencer ele de não fazer tudo aquilo que ele estava fazendo, só que ele acaba dizendo que a culpa de tudo o que aconteceu com ele foi dela, porque foi ela que mandou ele para a dimensão X. E ele achou que seria uma pessoa muito mal, só que lá ele encontrou o que ele não tinha no mundo real. Até que ele disse, que quando a Onze abriu o portal, ele conseguiu fazer tudo o que vinha fazendo desde a primeira temporada. Que é quando a gente tem essa revelação que tudo o que aconteceu desde a primeira temporada foi ele que fez. Enquanto ele fala com a Onze amarrada em cipós, a gente vê que um caos está acontecendo com todos os outros núcleos da série, até que ele decide dar um fim para Max, na frente da Onze. Ao que ela começa a passar muito mal na banheira, até que Mike, incentivado por Will, fala um monte de coisas pra Onze. Lucas enfim consegue derrubar o outro, só que Max nesse meio tempo já tinha flutuado. Enquanto isso, Dante vê o Ed sendo devorado pelos morcegos. A gente vê que a Onze se solta e prende o Vecna. O Cipós ainda solta os outros e o Moe destrói algum dos bichos. Eles conseguem queimar o Vecna e Nancy, como vocês podem ver, derruba o Vecna. E é aí onde Onze começa
a se dissolver. Hopper nesse meio tempo destrói o Demogorgon e quando eles olham para cima eles veem a Vespa de Yuri e o Ed se despede do Dusty. E a Max também de certa forma se despede do Lucas que fica muito desesperado. Onze também fica meio desesperado e os portais começam a se abrir e se encontrar e Onze até tenta trazer novamente a Max. 2 dias depois disso, os meninos voltam para Hawkins, mas várias pessoas estão saindo de lá e outros estão no colégio. Corta para eles se reencontrando, conversando sobre tudo o que aconteceu até que eles perguntam do Lucas e eles dizem que ele tá no hospital, onde a gente vê ele lendo uma história para Max até que eles chegam onde ele está. Eles se abraçam e depois de perguntarem o Lucas, dizem que eles não sabem quando ela vai acordar e talvez até nem acorde. Mas até tenta achar ela e não consegue e corta para os outros chegando na escola levando coisa para as pessoas que estão lá e também ficam para ajudar, onde a Robin se encontra com a Vicky e ela vê que ela é tal qual ela, uma tagarela que fala de forma completamente desmedida. Tudo isso enquanto elas fazem pão com pasta de amendoim. Dusty vê ao longe o tio do Ed pendurando cartazes procurando o Ed, vai falar com ele sobre ele ter sido um herói e até entrega um colar. Um dos momentos mais emocionantes da série. Eles retornam para reparar a cabana do Hopper e o Jonas fala com Nancy, se desculpando por não estar com ela quando tudo aconteceu e também sobre o futuro deles. Corta para o Will falando sobre o Vecna e sobre sentir também alguns de seus pensamentos, enquanto lembra de alguns momentos. Enquanto isso a gente vê ela na memória dela tentando achar alguma coisa e não encontrando nada. Até que o Hopper vem e se encontra com ela e eles se abraçam. E depois a Joyce. Até que o Will sente alguma coisa, olha pra cima, vê um monte de coisas brancas tipo neve caindo, e quando ele se afasta um pouco mais, observando a paisagem de Hawkins, eles veem que o mundo invertido já está se fundindo aos poucos com o mundo real, e o episódio acaba. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que também gosta de Stranger Things e de filmes e livros, o que esse canal também aborda. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.